Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Creio que Deus tem uma palavra para a sua igreja, para o seu povo. E quem for povo de Deus, dê glória a Deus nessa hora. Aleluia. Nós que somos o povo do Senhor, chamado pelo seu nome, para adorá-lo em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24 até o versículo 29. Esteja atento à palavra que será ministrada, para que o Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, possa nos instruir no seu santo Evangelho. João, capítulo 20, versículo 24 e 29. Podemos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Amém? Todos encontraram um texto bíblico? Tem alguém ainda que está na misericórdia, na clemência, na piedade? Todos encontraram. João, capítulo 20, versículo 24 e 29. Esteja atento, em nome de Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Senhor, nós te damos graça por esta palavra. Rogamos encarecidamente que fale aos nossos corações, porque precisamos ser instruídos pelo teu Santo Espírito para vivermos no centro da tua vontade. Que essa palavra seja uma palavra de cura, seja uma palavra de ânimo e de alívio para os nossos corações. Que esta palavra seja um refrigério para a nossa alma. Essa é a nossa oração de gratidão, reconhecendo a tua unção que há nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, Tomé foi um dos judeus escolhido por Cristo para ser um entre os 12 apóstolos do cristianismo. Tamanha responsabilidade lhe foi confiada. Infelizmente, lamentavelmente, ao longo da história, Tomé tem sido injustamente hostilizado como um homem incrédulo. Se Tomé é um homem incrédulo, eu sou o mais incrédulo de todos os homens, porque ao analisar bem a vida de Tomé, eu confesso que me impressiono com o seu legado de fé, e entendo que às vezes você ter crises de fé não significa necessariamente ter ausência de fé. Assim como entendo que coragem não é ausência de medo, mas domínio sobre medo, também entendo que fé não é
é ausência de dúvidas, mas domínio sobre as dúvidas. Tomé, assim como eu, assim como você, assim como todos nós, é humano. Assim como todos os homens que nasceram do ventre de uma mulher e pisaram nessa terra, são passivos e foram passivos e são sujeitos a vacilar na fé. Assim foi com Tomé, assim tem sido comigo, e eu imagino que algum momento em sua vida, alguma hora em sua história, em caminhada e jornada cristã, você simplesmente viveu crises de fé. Tomé é esse homem que viveu crises de fé, e as crises vêm quando de repente as coisas não acontecem conforme nós imaginamos, quando as nossas expectativas não são correspondidas. Às vezes é uma frustração, uma decepção, e pensamos que a solução se encontra em fugir, em se isolar, em se esconder. Tomé, apesar de apóstolo, escolhido por Deus, eleito por Cristo, ele viveu esse drama, ele viveu essa situação de insegurança, de desconfiança. Mas isso não significa necessariamente que ele seja incrédulo por causa de uma crise de fé que ele teve em sua vida. Se assim for, repito, eu sou o pior de todos os incrédulos, ou maior, porque já tive várias crises de fé ao longo da caminhada com Cristo. E quando as crises vêm em nossa vida, percebo que acontece através da história de Tomé. A primeira coisa que vem é nós nos afastamos e nos distanciamos da comunhão com os irmãos. Jesus apareceu aos apóstolos, aos 10 apóstolos. Judas já tinha tirado sua própria vida, e Tomé estava ausente naquela reunião. Ele tinha faltado aquele dia. Quando a crise vem, a gente deixa de ir para os cultos, a gente deixa de ir para com os compromissos de Deus, a gente deixa de louvar, a gente deixa de orar, a gente deixa de participar de vigília, a gente deixa de frequentar lugares onde o nome de Deus é glorificado e onde o povo de Deus se encontra. Nos distanciamos, procuramos nos isolar. Essas são crises de fé que existem. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já confesso e admito. Tomé não estava presente na primeira aparição de Cristo Jesus. E essa é uma evidência de quando a pessoa está em crise de fé. Ela começa a se afastar da igreja. Ela começa a faltar aos cultos. Ela já não tem mais ânimo. Ela já não tem mais motivação. Depois os discípulos disseram a Tomé o que ocorreu na sua ausência. Olha, querido, nos momentos de crises de fé, quando deixamos de exercer a nossa fé, nós perdemos grandes bênçãos de Deus, porque por faltar a um culto, a um encontro, a uma reunião, Tomé perdeu a bênção de ver pessoalmente Cristo Jesus, de receber o sopro de Cristo Jesus e ser testemunha da ressurreição. Uma das primeiras testemunhas da ressurreição, isso por causa de um culto. Não sabemos aonde ele estava, nem o que ele estava fazendo, mas sabemos que há pessoas em nosso meio que deixam de vir à igreja por causa de uma frustração e uma decepção. Você não vai encontrar consolo assistindo novela, você não vai encontrar conforto assistindo televisão. Se é dia de culto, venha, porque tem um encontro com Deus. Existe um encontro marcado com os céus, e Deus com certeza se fará presente, não tenha dúvida alguma. Os apóstolos procuraram Tomé e disseram: Tomé, ele vive, ele ressurgiu dentre os mortos. Mas sabe o que foi que Tomé falou? Você sabe o que acabou de ler. O quê? Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar. Quando estamos em crise de fé, nós não acreditamos no testemunho dos nossos irmãos, nós duvidamos do que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, nós começamos a questionar tudo, e quando uma pessoa diz: olha, o culto foi abençoado, o culto foi maravilhoso, Deus se fez presente, a gente pensa que ela está exagerando. Assim foi Tomé. O quê? Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar. Ele está completamente em crise, e triste,
nos momentos de crises de fé, que nós procuramos fundamentar a nossa fé em experiência. Eu tenho que ver para crer. Quando na realidade a Bíblia nos ensina o contrário, que temos que crer para ver. E Jesus disse isso certa feita aos apóstolos: olha, aquele que crê verá a glória de Deus. Mas Tomé inverte a ordem, ele quer ver para crer. E quando nós estamos em crise, nós procuramos experiências místicas, sobrenaturais, para fundamentar a nossa fé. Quando na realidade, não é disso que nós precisamos, porque é a fé que opera o milagre. Através da fé é que nós contemplamos a glória, através da fé é que nós contemplamos a majestade de Deus. Eu imagino que se Tomé fosse um cristão do nosso tempo, um líder escolhido por um pastor, possivelmente ele fosse excomungado da igreja, por ter duvidado. E se fosse em determinadas igrejas, de acordo com determinados pensamentos teológicos, os calvinistas diriam que Tomé nunca foi eleito. E os arminianos diriam que Tomé tinha perdido a salvação. Mas como Jesus não é nem calvinista, nem arminiano, acontece algo aqui no capítulo 20 que sinceramente me deixa deslumbrado, ao vislumbrar a graça de Deus. O capítulo 20 de João fala sobre a ressurreição. Primeiro, ele apareceu às mulheres. Segundo, ele apareceu aos apóstolos na ausência de Tomé. E quando ele apareceu às mulheres, apareceu com um propósito para que a mulher, no caso Maria Madalena, anunciasse aos apóstolos. Quando ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu com um propósito para que eles recebessem o Espírito, porque Cristo vai nos dizer em João 20, que Cristo adentra as portas e diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e sopra sobre eles o Espírito. Ou seja, Cristo apareceu para enviar os apóstolos em seu nome, conceder poder, conceder autoridade, e conceder o sopro do Espírito que Adão perdeu no Éden. O mesmo sopro é aquele que Deus soprou sobre as narinas de Adão quando ele ainda era barro, e a partir dali ele passou a ser alma vivente, mas no pecado, de uma certa forma, foi obstruída, distorcida, e Cristo vem resgatar. Então, se você for ver no capítulo 20 de João, nos fala sobre 3 aparições de Cristo. A primeira nós entendemos qual é o propósito, a segunda nós entendemos qual é o propósito, mas agora a grande pergunta é: qual é o propósito da terceira aparição de Cristo Jesus? Porque quando nós olhamos o Evangelho, Cristo não faz absolutamente nada. Se na primeira aparição para os apóstolos em si, ele soprou e ele deu autoridade e os enviou em seu nome, na segunda ele não faz nada a não ser um encontro com Tomé. E como dizia um escritor norte-americano chamado Max Lucado, ele veio somente por causa de Tomé. Ele apareceu naquele lugar, atravessou as paredes, ultrapassou as portas fechadas, somente por causa de um homem. Com isso aprendo que Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Nossos amigos, familiares, cônjuges, pais, filhos podem até desistir de nós. Mas a graça de Cristo nos ensina por meio dessa passagem que Ele não desistiu de Tomé, da mesma forma Ele não desistiu de você. Quem sabe você se encontra em uma crise de fé, mas Deus está neste lugar por sua causa. Ele veio ao nosso encontro para ter um encontro contigo. Que coisa tão tremenda!
é que por causa de um homem, Jesus apareceu novamente. E o texto nos diz que Jesus se colocou no meio dos apóstolos e caminhou em direção a Tomé, dirigindo suas palavras para Tomé, porque ele veio curar a ferida da incredulidade, ele veio curar a ferida da insegurança e da desconfiança. Esse mesmo Cristo se encontra nesse lugar e ele tem um encontro contigo. Ele tem um encontro conosco. Ele não desiste de você. Olha para a pessoa que está ao seu lado, aperta bem firme a mão dela e diz: Ele não desiste de você. Lúcia, Ele não desiste de você. Você está sozinha ali. Ele não desiste de você. E aconteça o que acontecer, haja o que houver, passe o que passar, custe o que custar, Ele virá ao nosso encontro. Basta tão somente esperar. 8 dias se passaram, nos diz o texto, mas ele veio, e ele veio por causa de Tomé. Ele veio a esse lugar por causa de você. Não importa a quantidade da multidão que se encontre aqui, ele veio por causa de você. Amém? E Cristo levou Tomé a vencer as crises da fé. E é o tema dessa nossa mensagem: vencendo as crises da fé. E eu espero que, se em algum momento você teve crise, está com crise, que você possa vencer as crises com Cristo, vencendo as crises da fé. Como nós podemos vencer essas crises? Em primeiro lugar, você vai perceber comigo no versículo 24, 25, que Tomé agora já não está mais distante nem ausente. Depois que ele ouviu falar do relato, ele voltou. Então a primeira lição é: volte à comunhão com Deus, volte à comunhão com seus irmãos, não abandone sua igreja, não desista do seu ministério, não se entregue, não deixe o seu chamado, não se distancie. Como eu disse, Tomé é homem como qualquer outro homem, e eu sou um desses homens. E queridos, sabe de uma verdade? Eu, no seminário onde passei 4 anos no regime internato, eu arrumei minhas malas 7 vezes para vir embora, desistindo de tudo. E sabe por que isso não aconteceu? Porque nesses momentos de crise eu sabia que o remédio é voltar à comunhão, é voltar aos primeiros passos. É o que Deus, ou melhor, o que Jesus disse à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, onde caíste, volta ao teu primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, volte. Primeiro passo de Tomé para vencer as crises da fé foi voltar a ser quem ele era e não permitir que uma frustração, uma decepção, uma mágoa, um ressentimento, seja lá o que for, viesse dominar o seu coração ao ponto de apagar com a chama da fé. Ele voltou. E quando Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste, você tem que lembrar daquilo que te afasta de Deus, que te distancia de Deus, seja o que for, uma amizade, seja o que for, um ambiente, um lugar, um hábito, seja o que for que te leve a se afastar de Deus, lembra-te onde caíste. E volta ao teu primeiro amor. E geralmente a gente fala do primeiro amor como se fosse algo que ficou no passado e não pudesse mais voltar. E talvez haja alguém em nosso meio com saudade do primeiro amor, querendo resgatar. A Bíblia nos fala que para resgatar o primeiro amor acontece quando nós voltamos às primeiras obras. Olhe para o início da sua fé. Quais eram as primeiras atitudes, as primeiras práticas? Era ler a Bíblia com fervor, era orar, era jejuar,
era louvar a Deus. As pessoas te chamavam de louco, te chamavam de fanático, e se ela ainda não te chama, é porque você se tornou tão comum quanto elas, você acabou se conformando com este século, com esta geração. Voltar ao primeiro amor é quando nós somos capazes, irmãos, de rever nossos conceitos, reavaliar os nossos valores e voltar às primeiras obras. As primeiras obras é dar esse passo de fé. Volte como Tomé fez. No primeiro encontro ele não estava, mas no segundo ele já se faz presente, ele já marca presença, ele já está lá. Volte. Não desista do seu chamado. Não desista da sua igreja. Não desista do seu ministério. Volte às primeiras obras. Volte ao Senhor. Lá em Oséias, capítulo 14, versículo 1, Deus vai dizer à nação de Israel: volta, ó Israel, para mim, diz o Senhor, porque de ti, tão somente de ti, é que vem a vergonha e a ruína. Volta. É Deus clamando à nação de Israel. E quem já estudou a história de Oséias, ele coloca a nação de Israel como uma mulher adúltera. E Oséias, várias vezes, ao casar com uma meretriz, sofreu o adultério. E Deus faz essa analogia que Israel está adulterando com outras nações, e mesmo assim, volta. Israel se prostituindo com outras nações, e mesmo assim, a palavra de Deus é volta. Se entregando, me perdoe a expressão, mas a qualquer um, em qualquer esquina, a qualquer hora. E Deus dizendo à nação de Israel: volta. Volta para mim, porque eu ainda te quero. A tua ruína, a tua desgraça, a tua queda, a tua vergonha, vem somente de ti, Israel. Então, irmãos, o primeiro passo para vencermos as crises de fé é voltar à essência, é voltar às primeiras obras. Segundo, no versículo 27, por gentileza, acompanhem comigo. E logo disse a Tomé, e logo Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. A segunda lição e o segundo passo para vencermos as crises da fé, baseado nesse versículo, é: escolha acreditar. Foi o que Jesus aparece a Tomé, vai ao encontro de Tomé e diz: toca nas minhas mãos, toca no meu lado que foi transpassado por uma lança, que foi desferida como um golpe mortal. Toca, confere, analisa, avalia com teus próprios olhos, com tuas próprias mãos, já que queres. Vê, agora não seja incrédulo, não duvide, seja crente, ou seja, supere suas dúvidas por meio da confiança, supere seus medos por meio da coragem. Certo dia, acabou um culto, um jovem me procurou, extremamente apreensivo, e me conduziu ao lado da igreja aqui, justamente aqui ao lado, do lado de fora. E ele chorava, abatido, que soluçava. E eu respeitei aquele momento. E eu comecei a imaginar que seria algo, bem absurdo mesmo que teria acontecido com ele. E ele diz: pastor, ore por mim, porque eu quero acreditar em Deus e não consigo. Confesso aos irmãos que eu nunca tive uma experiência como essa, nem de ouvir falar. Eu abracei, não tinha palavras melhor do que um abraço, e disse: querido, eu venho te dizer que você, a partir dessa atitude, me demonstrou um dos maiores atos de fé que eu já pude contemplar na minha vida cristã. Porque o fato de você me procurar para apresentar esse drama que há no teu coração,
O fato de você chorar sem se conter demonstra que você tem fé. Você ainda não aprendeu a se entregar à fé. A mesma força que você usa para duvidar é a mesma força que você usa para acreditar. E aquele jovem se converteu, realizei o seu casamento, tem sido uma bênção de Deus, mora fora, mas nunca mais se distanciou dos caminhos do Senhor, tem permanecido crente em Cristo Jesus. Não seja incrédulo, seja crente. E quantos de nós, assim como Tomé, não tivemos dúvida entre a fé e a razão, entre o medo e a coragem? Quem aqui está acima da gravidade e é um Superman ou uma Superwoman que não tem essas dificuldades, não vive e não sofre com esses dilemas? Quem? E a pergunta é: qual é a solução? É escolha acreditar, por mais improvável que seja. Escolha confiar, escolha se entregar, porque a mesma força que a pessoa usa para duvidar é a mesma força que ela usa para acreditar. Eu escolho crer, e não importa as circunstâncias, não importa as adversidades que possam surgir, eu escolho crer, até debaixo d'água, até com a tutela dos ossos, com o último suspiro de fôlego que possa existir em mim, eu escolho crer. Assim disse Jesus para Tomé: não seja incrédulo pelo momento, não pela sua história, creia. E sabe que eu posso também aqui, ainda nesse quesito, aprender com Tomé? É que às vezes nós precisamos viver o sobrenatural, viver para ter esse relacionamento pessoal com Deus, viver. Os apóstolos falaram, ele não acreditou, mas eu não estou aqui para julgá-lo. Minha mãe me falou por aproximadamente quase 10 anos, e eu só vim acreditar em Cristo Jesus quando eu tive a oportunidade de vê-lo com os meus próprios olhos, de tocá-lo e, sobretudo, ser tocado. Eu não sou contra experiências pessoais, eu sou contra buscarmos essas experiências, sabe, como algo que em si é o bem mais precioso do Evangelho. Mas quando essas experiências vêm ao nosso encontro, ela vem corroborando com aquilo que nós já acreditamos, ratificando toda a confiança e segurança que existe em nosso ser. Portanto, Tomé viveu esse momento ao ouvir de Jesus: escolha acreditar. E o terceiro passo e a terceira lição para vencer as crises da fé se encontra no versículo 8, quando Tomé disse: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé aqui testemunha publicamente, na frente de todos os apóstolos que ali se encontravam, que agora já não havia dúvidas, mas total confiança e total segurança. Ele professa confiantemente que Jesus é o seu Senhor, que Jesus também é o seu Deus. Para vencer as crises da fé, meus irmãos, nós precisamos também confessar a nossa fé diariamente diante de
todos os homens, diante de todas as situações, para que não venhamos simplesmente sermos abalados pelas dificuldades. Para isso se faz importante, necessário, você professar quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, a quem você pertence. Você professar diante de uma pessoa que está tentando te seduzir. A melhor defesa é sempre o ataque. E você pode anteceder qualquer investida do inferno dizendo: olha, Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Olha o pronome pessoal usado: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Olha a intimidade, a experiência que ele tem a partir desse encontro. Senhor meu. Quantas pessoas não dizem: o Deus do pastor, o Senhor da igreja. E quantas pessoas ainda hoje não diz Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e esquece de dizer no fim: Deus meu também. E sabe que me impressiona também aqui, irmãos? É que a terminologia no grego Senhor, utilizada por Tomé, é Kyrios. Porque eu posso chamar meu pai de Senhor, posso chamar meu patrão de Senhor, posso chamar de uma pessoa que tem mais idade do que eu, como Senhor. Então Senhor era uma terminologia comum naquela época, como nos dias de hoje, mas o Kyrios era só pronunciado para se referir a Deus. A expressão ali era Adonai. Depois ele diz Senhor meu e Deus meu. Ele usa outra palavra no grego que é Theos, que significa Deus. Agora olha bem para mim, onde já se viu ou se ouviu falar um judeu se prostrar perante um homem e chamá-lo de Senhor e chamá-lo de Deus? Nunca se ouviu falar. Tomé foi o primeiro. E sabe o que me impressiona nesse Deus que eu sirvo? É a capacidade que ele tem de transformar maldições em bênçãos. Porque a história tinha tudo para ser uma história trágica. Tinha tudo para ser uma história traumática, de dúvidas, de receios, de hesitações, de insegurança, desconfiança, incredulidade. Mas Deus fez com que Tomé fosse o primeiro a fazer a maior declaração, confissão e profissão de fé já existente na história da humanidade. Todos os credos e concílios realizados pela igreja ao longo da história se baseiam em João 20, 28, onde Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu, meu Kyrios, meu Theos, Senhor supremo e soberano, Deus vivo e Deus eterno. Que Deus é esse, irmãos? No momento em que todos pensam que é o fim e que a história vai acabar, Deus renova a nossa vida e começa uma nova história, uma história de bênção, uma história de maravilhas, uma história de milagre. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. Por isso, eu comecei dizendo que se Tomé foi incrédulo, eu sou o pior de todos os incrédulos, ou o maior de todos eles. Porque ninguém antes de Tomé fez essa confissão, reconhecendo Jesus como Deus, e como Senhor do universo, do cosmos, como Senhor supremo, e como Senhor soberano. A história de Tomé nos ensina que crise de fé não é falta de fé, não é ausência de fé. Eu já tive algumas crises, e quer saber? Eu sei que terei outras. Eu sei que infelizmente terei outras. No fundo, a grande verdade é que Tomé sempre acreditou, mas queria concluir através de uma experiência pessoal. Queria ver com seus olhos e tocar com suas mãos. Tomé, para mim, é um dos homens
de maior fé que já existiram. E eu vou te dizer por quê. Ele viveu com fé. Tomé viveu com fé. A história nos diz que ele era um homem bem-sucedido, tinha família, 4 filhos, mas quando ele é chamado por Jesus, ele simplesmente abdica dos prazeres pessoais, do conforto, do seu lar, e começa a seguir um carpinteiro da Galileia, um carpinteiro de Nazaré, começa a seguir a Jesus, sem saber para onde Jesus iria, e sem saber onde Jesus iria parar. A Bíblia nos fala, precisamente em João 11:16, que quando Jesus ouve falar que Lázaro está doente, ele se prepara para ir para a Judéia, mas ir para a Judéia é colocar a sua vida em risco, porque o judeu já está criando emboscadas, sabe? Arapucas para pegar Jesus, tocaias, como diz na nossa cultura. Sabe o que é que Tomé diz em João 11:16? Vamos com ele para morrermos com ele. Olha o que Tomé diz, é um dos discípulos que se coloca à disposição para morrer com Jesus, é um dos apóstolos que oferece a sua própria vida para Jesus. E é interessante que em João 14, quando Jesus começa a dar um dos mais belos sermões, Tomé, por ser um indivíduo pragmático, isso ele era, prático, a Bíblia diz lá em João 14, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Tomé consegue, extrair de Jesus uma das palavras mais belas que nós citamos. Respondeu Jesus a Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é um camarada prudente, cauteloso. Pastor, o senhor está querendo dizer que ele não foi incrédulo? Não, não é isso que eu não estou querendo dizer. Ele foi incrédulo em não acreditar, mas ele não é um incrédulo. Ter momentos de medo, de insegurança, de dúvida, não significa ser incrédulo. E as dúvidas de Tomé se baseavam em uma prudência. Escuta só, em uma prudência. Certa feita, Jesus disse que muitos viriam em seu nome, dizendo que era o Senhor, que era o Salvador, que era o Cristo, que era o Messias. Tomé, ao ouvir o relato da ressurreição, ele relembra das palavras de precaução do seu mestre, e diz, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que conferir. A dúvida de Tomé não consiste em um escárnio, em uma malícia, como por exemplo, Tomé, vamos imaginar os discípulos dizendo, Tomé, Jesus ressurgiu, nós o vimos. Não pense que ele diz, conversa rapaz, história, deixa de fábula, deixa de lenda e de utopia, isso é impossível. Mas não é assim que ele reage, pelo menos assim, imagino. Mas ele diz, vamos assim parafrasear, precisamos ser prudentes. O próprio Jesus nos advertiu que muitos viriam em seu nome. Quem sabe não é um impostor, quem sabe não é um Henrique Cristo, né? Um Jesus Miranda. Vamos ter cautela. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que ela não leva em conta as nossas falhas, as nossas deficiências. Eu não estou aqui para dizer que ele não errou. Eu estou aqui para dizer que foi um homem de fé, viveu pela fé e morreu pela fé. A história nos diz que Tomé, ele viajou pelas regiões da Pérsia e da Índia. E lá na Índia ele estava orando de joelho e assim desferir uma flecha que transpassou o seu corpo e ele morreu de joelho, buscando o Senhor. O que eu quero e espero que os irmãos entendam é que a história tem sido injusta com Tomé, tem chamado ele de incrédulo por causa de um momento, mas que venhamos aprender também com a história,
Porque infelizmente os homens nos julgam por momentos, mas Deus não é homem. Se Deus fosse homem, Abraão seria um mentiroso e não um pai da fé. Se Deus nos julgasse com as lupas dos homens, Moisés seria um assassino e não o homem mais manso dessa terra. Se Deus fosse nos avaliar conforme os óculos da humanidade, Davi seria um adúltero e não um homem segundo o coração de Deus. Se Deus fosse reavaliar a nossa vida com a cosmovisão humana, certamente Pedro seria um covarde, porque negou 3 vezes. Mas Pedro se tornou um dos personagens mais principais do cristianismo, porque Deus não nos julga como os homens nos julgam. Se assim fosse, Gideão seria medroso, mas Deus chama Gideão de homem valente. Da mesma forma com Tomé, para a história, ele pode ser considerado como um incrédulo, um cético, mas para mim e para a história dos cristãos primitivos, ele foi um grande homem de fé, que deixou um grande legado de exemplo para ser observado e também imitado. Vença, assim como fez Tomé. Você pode, você é capaz, vencer as crises da fé, voltando à comunhão, escolhendo acreditar e confessando a sua fé. Eu não sei se você se encontra em crise, mas uma coisa eu posso lhe dizer: quando eu orava pedindo a Deus direção sobre esta palavra, Deus me falava sobre pessoas que se encontrariam nesse lugar, e Deus ministrava em meu coração para te dizer que Ele veio aqui, que Ele se encontra em nosso meio, exclusivamente por sua causa. Ele acredita em você. Por mais que você venha duvidar do seu chamado, por mais inseguro que você se encontre pensando em desistir e abandonar tudo, Ele vem ao teu encontro, assim como foi ao encontro de Tomé, para te dizer: eu acredito em você. Jesus não desistiu de Tomé. Ele também não desiste de você. Ele está aqui. Abra os seus olhos e veja. Estenda as suas mãos e o toque. Confira pessoalmente e declare com propriedade: Senhor meu e Deus meu, agora sei que não fui excluído, agora sei que não fui esquecido, porque o Senhor voltou novamente a este lugar para me encontrar. Louvado seja teu santo nome. Jesus disse a Tomé: você teve que ver para acreditar. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas acreditarão. Você sabe de quem Jesus está falando? E eu não poderia encerrar esta palavra de outra forma, porque eu me sinto muito lisonjeado por nascerem nessa geração. Eu me sinto muito prestigiado, privilegiado por nascer nessa era e mesmo assim poder guardar e conservar de uma forma incorruptível, indestrutível a fé
no meu coração. Sabe, queridos, escuta bem. Certa ocasião, Jesus olha para os apóstolos e diz: muitos reis, muitos profetas, patriarcas, juízes e sacerdotes desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas a essa geração não foi permitida. Jesus coloca os apóstolos acima dos patriarcas, juízes, profetas, reis e sacerdotes. E certa ocasião eu confesso que eu disse: meu Deus, quão maravilhoso era ser um apóstolo, poder ver Jesus andando sobre as águas, acalmando tempestade, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Meu Deus, como eu queria viver nesta época, como eu queria viver nesta geração. Até que o dia eu vi o que Jesus disse para Tomé. E o que Cristo disse para Tomé foi: você teve que ver para crer, mas existe um povo que será bem-aventurado. Existe uma geração que será muito mais bem-aventurada, porque eles não verão a minha face, não ouvirão audivelmente a minha voz, mas mesmo assim acreditarão em mim. Com isso eu aprendo que Tomé tinha tudo para acreditar, mas acabou duvidando. Nós temos tudo para duvidar, mas acreditamos, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele somos filhos e co-herdeiro de todas as bênçãos reservadas nas regiões celestiais. Se você crê, estenda sua mão e adore com aplausos. Aleluia, aleluia. Uma verdade que nós não podemos deixar de mencionar é que Tomé não foi o único a duvidar. Ele apenas foi o único que exigiu tocar e ver. Porque quando vem Maria Madalena ao encontro dos apóstolos, eles também não acreditaram na palavra da mulher e das mulheres que foram as primeiras a terem o encontro com Cristo ressurreto. Duvidaram. E sabe por que nós não duvidamos? Deixa eu te situar no tempo e no espaço. Antes de Jesus, os reis, os sacerdotes, profetas, juízes e os patriarcas, eles recebiam a presença de Deus. Escute, recebiam esporadicamente a presença de Deus que vinha sobre eles, revestia para fazer algo, mas depois sumia. Os apóstolos, eles não recebem a presença de Deus, ele anda com o próprio Deus que é Cristo Jesus. Eles agora vivenciam a presença de Deus, estão lado a lado. E a diferença daqueles que viveram antes de Jesus, daqueles que viveram com Jesus, e daqueles que somos nós, que vivemos depois da ressurreição de Jesus, sabe qual é? O próprio Jesus nos explica: eu tenho que ir, eu tenho que partir, porque se eu não partir, o Espírito não descerá sobre vós. E se o Espírito não descer sobre vós, vocês não serão morada do Altíssimo. A diferença consiste aí: uns receberam a presença de Cristo, uns vivenciaram com a presença de Cristo, e nós não recebemos, nós não vivenciamos. O Espírito Santo é quem habita dentro de nós, ele faz morada em nosso ser,
Ele reina em nós. Você é templo do Espírito Santo. É por isso que eu não preciso ver para acreditar. Eu acredito e sei que um dia verei o meu Senhor face a face. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomé, você teve que ver para crer, mas bem-aventurado será aqueles que não viram, mas acreditarão, porque o meu Espírito os conscientizará dos fatos e da realidade. O meu Espírito guiará os seus passos sobre o caminho da verdade, sobre a vereda da retidão. E Jesus, ao olhar para Tomé, Ele estava falando de mim, Ele estava falando de você. Por isso não importa que dificuldade você esteja vivendo, Ele veio hoje a este lugar, ao nosso encontro, para te dizer: não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Oh, aleluia. Nós temos a presença do Espírito sobre nós. O Espírito habita sobre nós e podemos ver a manifestação da sua graça, do seu poder e das suas maravilhas. Abra o seu coração e, juntamente com o ministério de louvor, erga sua voz e adore aquele que vive, que reina, que escolheu a sua vida para ser o seu trono, que escolheu o seu corpo para ser sua morada, que lhe escolheu para ser templo e tabernáculo de Deus vivo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.